E aí, pessoal, Eduardo Mesquita aqui, o seu banker, iniciando então um novo modelo de vídeos. Trouxe um convidado especial para falar com a gente, Matheus Brasil, economista, meu amigo, estudou comigo, meu padrinho de casamento. Nessa semana, ontem, estamos gravando num domingo, ontem aconteceu um fato muito relevante no Brasil, que não tem nada a ver com investimentos, a morte aí do Silvio Santos, um grande empresário, acho que fez parte da vida de todos, principalmente da gente, não diria mais antigos, né, mas já com certa idade, acompanhávamos SBT lá atrás. Hoje em dia é bem difícil, acho que alguém acompanhar de maneira mais assídua a TV, né? É o benefício e o malefício de você ter tecnologias onde você escolhe a sua própria programação, né? Mas enfim, isso é um papo aleatório. Quero primeiramente pedir para o Matheus se apresentar aqui. Matheus, o pessoal não te conhece, mas você vai ser figurinha carimbada aqui, pelo menos 2 vezes por mês a gente vai bater papo sobre diversos assuntos que estão acontecendo no mercado. Maravilha, vamos lá. Me ouvi bem, né? Ouço. Boa. Cara, fiz economia aqui, estudei com o Edu, um privilégio estar aqui, né? Acho que é um amigo mesmo aqui, de uma relação já há bastante tempo. E, cara, quando ele me fez o convite aqui para a gente estar falando de economia, né, discutindo aqui, foi de fato uma oportunidade aqui para a gente compartilhar um pouco do que a gente sabe e também aqui aprender mutuamente, tá? Então, eu fiz economia com ele e fui para o mercado financeiro ali, né? Mas acho que mais do que a formação é o gosto aqui, a vontade, o desejo de aprender sobre investimento, sobre economia, isso que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Mas aqui, de forma sucinta, é isso. É isso, e economia, investimentos é um assunto que, por mais que a gente estude, sempre tem coisa nova que nos surpreende. Nas últimas semanas teve a questão do carry trade, como o Japão acabou afetando as economias globais, e era uma coisa que estava totalmente fora do radar. E aí, a partir desse momento, aí a gente deve acompanhar com maior precisão ali o que vai acontecer no Japão. Mas hoje o papo não é nem esse, né, Matheus? Acho que o papo que a gente vai ter aqui é sobre a mudança que vai acontecer esse ano no Banco Central do Brasil. O Banco Central, para quem não sabe, é uma das instituições mais relevantes que se unem ali, criando um comitê a cada 45 dias para decidir a taxa de juros do Brasil, a famosa taxa Selic, e o presidente tem um papel importantíssimo, principalmente quando há empate de decisão, se sobe, se mantém, se cai juros, e o presidente que dá o voto dele de decisão final. E o atual presidente é o Roberto Campos Neto. Temos uma expectativa de um novo presidente mais alinhado ao governo. É isso, né, Matheus? É exatamente isso, né? Então tem essa definição aí, o presidente Lula aqui falou que tá para definir quem vai ser o novo presidente do Banco Central nas próximas semanas, próximos dias. Mas lembrando que ainda que o presidente escolha, tem essa batida no Senado, né? A gente sabe que é protocolar, mas existe. Ali é um ritual que existe ali, então o presidente vai indicar nos próximos dias o próximo presidente e também alguns outros diretores, tá? Então, lembrando que o Banco Central teve a mudança ali no regimento, né? Agora é um Banco Central que tem autonomia. Isso significa que seu presidente e os diretores têm mandatos que se alternam ali com a presidência, né? Então, o presidente vai poder escolher ali novos diretores, mas o mais importante ali, a figura mais relevante, de fato, é do presidente, né? Então, a gente já tem alguns não, né? A gente já tem um favorito ali que desponta como o provável presidente do Banco Central. E quem é? É o atual diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, né? Ele virou diretor recentemente, né? Recentemente, sim, não faz muito tempo. E ele atuava já no governo, né? Então ele atuava ali com a Haddad no Ministério da Fazenda. E é um cara que o mercado tinha muita desconfiança quando assumiu a diretoria de política monetária, né? Então chegaram ali a olhar qual que foi a formação do Galípolo, as declarações. Então o que se tinha ali de provável trajetória do Galípolo vamos botar ele dentro do Banco Central como diretor. E ali, quando o Roberto Campos Neto saísse, que é o que o Edu compartilhou ali, vai acabar o mandato dele, a gente já faz o upgrade ali para ele virar presidente do Banco Central. Então, o Gabriel Galípolo, de fato, é um nome aqui muito provável, a não ser que aconteça uma tragédia, de ser o novo presidente ali do Banco Central a partir ali de 2025. E tomara que seja ele, porque sendo sondados ali ou jogados na mídia nomes
muito complicados, né? O mínimo a se dizer de alguns nomes. Você lembra de alguns deles? Eu lembro que o Guido Mantega havia sido mencionado, o Mercadante, correto? Sim, eu vi os nomes aqui que causa bastante arrepio, né, na gente que tem um histórico aqui de Alexandre Tombini, que mais para frente até a gente fala quem foi esse cara, mas a gente de fato ouviu ali Mercadante, Guido Mantega, e ali o Gabriel Galípolo, da desconfiança lá atrás, ele virou o queridinho do mercado, entre aspas, né? Então é o que você falou. Puta, vamos pôr um cara que a gente já viu trabalhando e não causou nenhuma dor de barriga, do que trazer um cara aqui que vai dar medo e arrepio na gente, que a gente já tem coisa do passado que o condena, né? E assim, além disso, o Gabriel Galípolo é um cara que tem uma formação até boa. É um cara ali que as últimas declarações dele foram num sentido bastante positivo, ali agradaram o mercado. Claro, tem que ver se foi ele se vendendo ali e se blindando ali de que vai ter autonomia e por isso ele merece ser o presidente do Banco Central. É a opinião técnica embasada de quem de fato acredita no que está falando. De qualquer forma, é o que você falou. Acho que o Galípolo aqui é um nome, além de ser favorito, é o nome que mais agrada ao mercado entre as opções que tem. Uhum. Entretanto, Matheus, ainda assim há aquele receio de que o Galípolo seja alinhado ao governo. Na sua visão, qual é o problema de termos um presidente do Banco Central, ainda que com a independência que você mencionou, esse novo presidente venha a ser alinhado ao governo? Quais as consequências disso? Maravilha, né? Te dar um passo atrás aqui, né? Do que a gente espera de um Banco Central de forma resumida. Primeiro é que tenha uma autonomia que seja uma autonomia funcional. Não adianta ter autonomia no papel ali e ter pequenas interferências. A segunda, ou seja, autonomia mais independência. A segunda é corpo técnico bom, robusto ali, de fato, de pessoas que tenham bagagem, arcabouço técnico, data-driven, né? Se baseia em dados, em estudos. E disso deriva talvez a palavra mais importante para um Banco Central, acho que é a credibilidade. Então, a credibilidade não se constrói do zero, né? Então, precisa ter autonomia, mais independência funcional e precisa ter um corpo técnico muito bom e robusto, né? Então, assim, mesmo com a indicação do Gabriel Galípolo, a gente volta para os medos do passado, né? A gente, acho que todo mundo não, né? Mas teve um episódio forte aqui na política monetária em 2011, quando Alexandre Tombini era o presidente do Banco Central e a presidente era Dilma Rousseff, que ali, sem qualquer julgamento de ideologia, também era do PT, era apadrinhada ali do Lula, e ali a gente viu uma interferência ali robusta no Banco Central, né? A gente teve um episódio que foi em agosto de 2011, a inflação estava em 7% e crescendo, é o que o Edu falou, cara, a inflação está crescendo, os juros é a sua arma de ataque. O que você faz? Você aumenta os juros para controlar a inflação. E aí o Tombini, ao invés de aumentar os juros para controlar a inflação que crescia, em agosto de 2011, ele diminuiu a taxa básica de juros em 50 bips. E aí, Fazendo o contrário, né? E aí fazendo o as contrário. consequências. E aí as consequências para o mercado foram absurdas, né? Bolsa caindo, dólar apreciando, o mercado, a taxa de juros futura, né, na curva ali precificou aumentos robustos. Mas acho que o mais importante ali de tudo, a lição que ficou, o Banco Central perdeu credibilidade naquele momento. Então, a interferência ali da Dilma, do rol mais pesado do PT à época, fez com que o Banco Central ali tivesse perdido talvez um dos pilares que eu falei, né? Autonomia e independência. E custa caro para recuperar, viu? Então, esse é o nosso medo. O que eu acho? Tá? É uma opinião mais minha e eu acho que eu tenho visto no mercado que também há um pouco de consenso. Cara, o Lula não vai por esse lado. Pode ser que ele continue de as declarações dele, mas é aquelas declarações de que, cara, joga no. Joga, joga na fogueira, mas não queima ninguém. Então é aquilo que ele falou no. Ah, o Roberto Campos Neto, esse cidadão. Mas entre dessa declaração e de fato pedir, exigir ali um direcionamento da decisão da taxa de juros, é outros 500, né? Mas esses são os nossos medos, porque já aconteceu aqui e não é uma coisa exclusiva do Brasil, tá? Então a gente tem esse fenômeno de respeitar o livro-texto, a economia, as regras básicas da economia, é uma coisa que a gente já viu em outros países também. E recentemente teve o caso da Turquia, onde o presidente lá, Erdogan, também deu diversas declarações contra o presidente do Banco Central e simplesmente
o Banco Central de lá acabou seguindo o que o Tombini fez aqui no Brasil, que é no momento onde precisava subir a taxa de juros, acabou reduzindo a taxa de juros, e aí a inflação disparou lá, hoje está na casa de 30% de inflação, o que é absurdo mesmo para um país em desenvolvimento. E aí você falou do Tombini, eu me lembro, e você deve se lembrar também do nosso professor na faculdade, Arthur Parente, colocando o nome de Tombini de Pombini. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque ficou marcado como o cara que fez tudo completamente, né, errado. E aí, eu queria um breve tempo aqui para explicar, principalmente para o pessoal que tem um pouco menos de conhecimento, qual é a importância do Banco Central trazendo uma tangibilidade maior para o nosso dia a dia. Se a gente tem uma inflação crescente, a inflação nada mais é que o preço das coisas subindo. Eu tenho vários vídeos no canal falando sobre isso e por que é importante a taxa de juros, então, seguir um patamar de alta para conter essa inflação. A partir do momento que você tem uma política mais frouxa, que não se preocupa tanto com esse aumento dos preços e a taxa de juros não acompanha para tentar controlar esses preços, acaba fazendo com que o seu dinheiro valha cada vez menos. Você compra cada vez menos coisas no mercado. E esse é um grande problema das moedas fiduciárias e principalmente das moedas que não têm essa austeridade, esse controle na inflação. Então, basicamente, você vai estar trabalhando para ganhar a mesma coisa, ou até um aumento ali que seja pequeno, mas a inflação sobe mais do que o seu aumento. Então, mesmo você tendo um aumento no seu trabalho, um aumento de salário, o seu poder de compra vai ser cada vez menor. Então, por isso que é tão relevante a gente ter um Banco Central crível, que todos confiem e que ele tenha 100% de comprometimento no controle dos preços para que, de fato, o seu dinheiro perca cada vez menos valor ao longo do tempo. Perda menos valor, não, né? Ele vai sempre perder valor, porque a inflação acaba sendo sempre positiva, mas que perda de forma muito, muito, muito gradativa, muito pequena. E o Brasil, Edu, acho que isso é muito importante, porque o Brasil ele tem um histórico de ser um país inflacionário, né? A gente teve episódios ali de inflação de 2 dígitos, quem não lembra? A gente comemorou agora 30 anos do Plano Real, né? E o Plano Real foi um combate à inflação. Claro, ali é um caso, um outlier, é um caso... Mas acho que é para ilustrar que a época do Tombini, a inflação em 2 dígitos também. Mas o que é bom e importante ter essa noção? De que, cara, para um país que convive com inflações elevadas, um histórico de inflações robustas, que talvez a gente nem entre agora dos motivos, que é o fiscal talvez mais frouxo, é preciso ter um pouco dessa atenção para esse indicador. E aí, cara, você precisa ter um Banco Central que seja referência. E o Brasil é um país que com presidentes de bancos centrais eleitos por 2 vezes seguidas o melhor do mundo. O Ilan Goldfein, no Temer, e o próprio Roberto Campos Neto foram 2 presidentes que ali foram eleitos ali pelas revistas ali que premiam os presidentes como os melhores presidentes do Banco Central do mundo. Então, o Brasil ele tem esse histórico de inflação, teve o Tombini, mas também teve, cara, referências ali de presidentes, né? O Roberto foi o primeiro a descer os juros na pandemia e foi o primeiro a subir, né? Então o mercado, claro, se subiu muito ou se desceu muito, tem os questionamentos, mas a velocidade com que ele reagiu ao episódio e ao aumento da inflação que gerou depois da pandemia fez com que ele se tornasse ali bastante elogiado, não no mercado brasileiro, mas ali entre os especialistas de política monetária. Então, cara, o que a gente torce ali, todo esse quadro de perda de poder de compra ali, é que a gente mantenha esse histórico de bons presidentes no Banco Central. Isso nem tem Armínio Fraga, que foi os caras ali do Plano Real e do Tripé Macro, mas, cara, recentemente já teve 2 caras sensacionais aqui de que tocaram o Banco Central com bastante qualidade, né? E outro ponto relevante também dessa questão do quão importante é esse controle da inflação, que a taxa de juros tem que ficar elevada para conter a inflação, mas assim que a inflação esteja controlada, a taxa de juros volte a cair, porque tem aquela relação de que a taxa de juros acaba impactando, então, o nosso dia a dia, mas para o empresário, para aquela pessoa que toma crédito para investir no seu negócio, investir em novos projetos, cada vez menos projetos são
tocados à frente se a taxa de juros fica muito elevada. Mas a taxa de juros só vai ficar elevada se a inflação estiver descontrolada, que aí vem a parte dos gastos ali que você estava mencionando. A maior parte, o maior efeito dessa inflação acabar subindo acaba sendo por aumento de gastos do governo. Hoje, nesse momento, a gente tem uma economia que trimestre a trimestre vem crescendo acima das expectativas. E eu ainda não quebrei esses dados, talvez você tenha feito isso, Matheus, mas eu acredito que boa parte desse crescimento da economia venha de aumento de gastos do governo. Não, perfeito, né? Eu estava assistindo o WHG Overview, para quem não sabe, a WHG é uma asset, né? Ela cuida do patrimônio dos clientes ali. Cara, eles estavam comentando ali no finalzinho da live, cara, de como o impulso fiscal tem aumentado a atividade econômica. O que é isso que você está falando? O governo gastando tem feito com que a atividade aumente. A atividade aumenta, a inflação aumenta. Ali é aquela relação. E eles estavam mostrando que, cara, o crescimento real das despesas, ou seja, do quanto o governo gasta, além da inflação, já contando a inflação, chega em 10%. Ou seja, não dá para conviver com uma inflação baixa e um gasto nessa magnitude, a não ser que a receita cresça muito mais, que não é o caso. Então, ou seja, temos um cenário de que, é o que você falou, o governo gasta mais do que deveria, muito mais, 10%, muito mais do que a inflação. A gente tem atividade que já está forte, deriva ali de pandemia, a massa de renda salarial está alta, ou seja, as famílias estão com salários que estão bons, tem um salário mínimo que cresceu acima da inflação. Cara, esse cenário de gastar muito, o governo, botar muito dinheiro na economia, um cenário de atividade que já parte de um cenário de alta, para uma inflação que não está na meta, né? É um cenário que faz com que o Banco Central ligue o sinal de alerta e talvez que a próxima decisão seja de aumento mesmo. Então, o último dado de inflação ali em 12 meses está em 4,5, né, Edu? 4,5 é a banda máxima de tolerância ali do IPCA. Passou disso, o que se espera? Livro-texto de economia base? Tem que aumentar os juros. Nem que seja num curto prazo para trazer o quê? A credibilidade ali necessária. E aí, olha que engraçado, né, pessoal? A gente começou o ano, todo mundo muito otimista, achando que essa taxa de juros chegaria em 9%, até tinha casas no mercado financeiro muito mais otimistas ainda, achando que essa taxa de juros iria para baixo de 9%. Essa taxa que a gente fala é sempre a taxa Selic, tá? E aí, hoje, a gente tem a expectativa de que, no patamar atual de 10,5%, que já é muito acima desses 9%, a gente tem a possibilidade de aumento de taxa de juros. Ou seja, podendo voltar ali de novo a próxima a 11%. Então, isso por quê? Porque a gente está comentando aqui, os gastos do governo estão muito acima do esperado. E aí, Matheus, então, vamos então sair um pouco dessa parte mais técnica aqui, falar de Banco Central, da mudança do Banco Central, e a pessoa que está ouvindo isso pode estar falando, ok, então, sei lá, talvez eu deva me matar, porque nada compensa, o que faz sentido, o que eu devo fazer, né? Desse jeito a gente está perdido. Não, calma. Se você não investe, você está no pior dos mundos, porque aí, de fato, o seu dinheiro está perdendo valor ao longo do tempo de maneira significativa. Só que, dito isso, você precisa investir. Mas como então eu invisto a fim de me proteger disso que está acontecendo? Desse aumento de inflação que deve estar vindo, de novo aumento de taxa de juros, o que faz sentido eu fazer com o meu capital? Principalmente, vou colocar um ponto aqui que pode ser polêmico. Hoje a gente tem, então, a inflação na banda, em torno de 4,5, onde a meta é 3, me corrija se eu estou enganado, é 3, certo? A meta do Banco Central? Perfeito. 3 a Só 4 que, isso, então, hoje a gente está próximo ali já dessa banda de alta. Só que você está me falando que o governo está gastando em torno de 10%, né? Aumentando talvez a base monetária ali em torno de 10%. Então, se o governo está gastando 10%, talvez a inflação deveria ser 10% ou próximo disso, só que o índice está falando que é em torno de 4,5% a inflação, 4, 4,5%. Então, se eu for colocar num ativo IPCA+, ele vai me pagar 6,5%, que seja, né? Depende do prazo de vencimento, mais a inflação. Só que a inflação não vai me dar 10%. Vai me dar próximo de 10, vai me dar 4,5. E aí? Tá certo isso, Arnaldo? Não, esse é um bom ponto, né? Acho que o único adendo aqui é que, por mais que o governo gaste 10, talvez a conta ela não é necessariamente acompanhar a receita, porque, aliás, a despesa. Porque se a receita estiver crescendo bem, e aí eu vou abrir um parênteses para ser um pouquinho mais técnico, mas já volto.
Então, se a produtividade do Brasil aumentar, dos brasileiros aumentar, é possível conviver com gastos elevados, tá? Então, ou seja, é meio que um neto ou outro. Então, aumentou a receita bem, aumentou a produtividade, posso gastar mais e a inflação relativamente controlada. Então, essa relação de despesas altas com inflação, ela não é tão rigorosa, né? Ela não é tão um para um. Mas, assim, qual que talvez é a regra básica? Puta, quero proteger meu poder de compra? De fato, você se expõe ali em papéis que se atrelem ao IPCA, tá? E aí, assim, putz, talvez o valor bruto, que eu acho que é o que você falou, IPCA, vamos supor, 4,5 hoje, mais 6 dá 10%. Será que o valor bruto é bom ou não? É atrativo ou não? Mas eu acho que para uma alocação em papéis atrelados à inflação, a estratégia é, cara, vamos proteger nosso poder de compra? Eles me contaram que o Brasil convive com inflações que às vezes dá um cavalo de pau. Eles me contaram que pode entrar um presidente aqui que não tenha autonomia para fazer o que é necessário. Então, se a inflação voltar lá para 2 dígitos, cara, não é melhor eu ter uma parcela do meu investimento atrelada a um papel que me proteja disso? Então, cara, eu acho que para uma alocação estrutural faz sentido, ainda que talvez em alguns momentos o valor bruto ali não seja o mais atrativo, né? E num cenário pior do mundo, de o Banco Central, a inflação aumentou muito, cara, ele vai aumentar a taxa de juros ali, né? Talvez ele volte ali para aumentar a taxa de juros. Mas talvez o que a gente acredita aqui é que, cara, talvez eu pague um pênalti de aumentar a taxa de juros no curto prazo, mas para um longo prazo, talvez a trajetória seja de redução de juros. E aí talvez, não sei se vai dar tempo de entrar nos motivos que por longo prazo a gente reduz os juros, mas é uma oportunidade. Mantenha um poder de compra aqui no começo por causa de todas essas preocupações, e se a trajetória for de queda de juros no mais médio prazo, eu posso sair desse papel até com um ágio, né? Ou seja, com um lucro. Então, acho que assim, a alocação estrutural em IPCA, em papéis atrelados à inflação, eu acho que ela é uma boa. Aí o Edu pode falar aqui, recomendar aqui, sugerir talvez quanto do patrimônio se aloca nisso ou não, mas um país que convive com inflação alta, tem esses receios, tira um pouco o chapéu do olhar o valor bruto e olha mais a estratégia que é a proteção do poder de compra. Entendi. Bom, basicamente, o percentual em cada uma das estratégias vai depender muito do perfil de investidor, e é sempre válido lembrar que tudo que a gente fala aqui não é uma recomendação de investimentos, a gente compartilha conhecimentos, mas eu acredito que, assim, pensando num raciocínio lógico, se eu fosse um investidor, ok, então tem essa perspectiva da taxa de juros subir, porque a economia está forte, a inflação está ali no topo da meta. Então, para conter isso, talvez a taxa de juros, que já está elevada, vai subir um pouquinho mais. Qual é a classe de ativos que se beneficia do aumento de taxa de juros? Pós-fixados. Então, principalmente para o curto prazo, curto a médio prazo, ter investimentos pós-fixados, que aí então pode ser Tesouro Selic, CDBs atrelados ao CDI, LCI, LCA atrelado a CDI e assim por diante, seguindo esse raciocínio, pode fazer sentido, porque você já está ganhando bem e pode ganhar ainda mais se subir essa taxa de juros. E aí pensando também para o curto, médio prazo, talvez até estendendo um pouquinho mais, ativos atrelados à inflação, exatamente para a gente se proteger dessa inflação que já está acima da meta, e com esses gastos do governo, pode ser que supere a meta, talvez, a gente não sabe, mas é sempre importante você ter ativos atrelados à inflação para se proteger. Existem diversos estudos, que aí depois a gente pode até, na edição aqui do vídeo, colocar na tela, que títulos atrelados à inflação ganham até mesmo da Bolsa de Valores, que é mais arriscado. Então, faz sentido o investidor ter em seu portfólio ativos atrelados à inflação. Só que aí eu colocaria aqui uma pitadinha adicional, que com certeza o investidor tem que ter, mesmo tendo um perfil conservador, que é o quê? E aí pensando já para longo prazo, ativos internacionais, dolarizar parte do seu patrimônio. Constantemente a gente vê o real perdendo valor frente ao dólar. Claro, no curto prazo isso pode acontecer, o real pode se fortalecer contra o dólar? Claro, nas últimas 2 semanas aconteceu isso. O dólar estava valendo R$ 5,70 e agora está valendo em torno de 5,45. Isso pode acontecer, mas e no longo prazo? A gente está falando aqui para o longo prazo, com um horizonte de 5, 10 anos. Qual que é a perspectiva? É do real se valorizar contra o dólar? Acho difícil, a gente não sabe nem quem vai ganhar as eleições nos próximos 2 anos.
Então, a gente não sabe que política vem pela frente, quais são as consequências na inflação e assim por diante. Então, é super importante ter, dependendo do perfil, como eu comentei, um percentual alocado em ativos internacionais, acreditando numa moeda mais forte e ainda aproveitar uma taxa de juros lá nos Estados Unidos que ainda está elevada. Isso está para se reduzir ao longo dos próximos meses, e aí pode ser um assunto aqui da gente conversar mais para frente de quando isso vai acontecer, qual a magnitude da queda de taxa de juros lá nos Estados Unidos, mas uma vez que você investe lá hoje, talvez você consiga travar aí um retorno de 5% ou até mais por 10 anos lá nos Estados Unidos em renda fixa e ainda ganhando em dólar, porque o ativo é negociado em dólar. Então, eu acho que é super importante, eu acho que são 3 pilares hoje fundamentais que, pensando sempre ali do conservador primeiro, ele precisa ter. Aí, claro, se enquadrar o percentual em cada uma dessas classes de acordo com o perfil de fato. Faz sentido? Tá no mudo, Matheus. Perfeito, Edu. Cara, é exatamente isso. Eu, na minha cabeça, eu defendo a alocação em ativos internacionais como estrutural. É o que você falou, precisa estar exposto a uma geografia, você precisa estar exposto a, cara, qualquer inovação no mundo começa lá fora. Cara, é muito difícil falar, cara, começou o boom de AI no Brasil. Não começou no Brasil. Então, o que a gente acredita, né? O que é esperado? Que, cara, a gente surfe a AI nos próximos 5 anos. Putz, você expõe a Bolsa Americana. Aí, se vai ser de forma passiva ou não, acho que nem vem ao caso, porque aqui a gente não está recomendando nada. O que a gente está recomendando é um direcional. Então, cara, o Edu falou muito bem. Cara, hoje os Estados Unidos está pagando juros que não pagou nos últimos 20 anos, né, na renda fixa. Exato. A maior taxa de juros dos últimos 20 anos. Cara, a Bolsa Americana aqui, cara, vai ter uma correção. Mas no longo prazo é o que o Warren Buffett sempre fala, né? Nunca aposte contra a América. Não dá para apostar contra a América. Se expõe ali. E aí vai ser uma seleção. Eu vou escolher os ativos? Não, se expõe por meio de um fundo, talvez até passivo, enfim, nem vamos entrar aqui agora. O mais importante cara, se expõe a ativos internacionais, se expõe ao dólar, cara, a moeda forte. Estamos vendo guerra, né? Guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, preocupação com commodity, cara, a Rússia. Qual que é o porto seguro que o investidor sempre procura? Claro, tem o ouro, mas o dólar é uma opção na hora que vem na cabeça dele. Então, além de você se expor a uma geografia que é a primeira do mundo em termos de inovação e avanços e evoluções, é um porto seguro também. Então, cara, de novo, é uma alocação estrutural que a gente sempre tem que ter na cabeça. E a gente se blinda dos fatores idiosincráticos daqui. O que eu quero dizer? Cara, se o Lula vai indicar o Tom Bini, vai indicar, cara, o meu avô, não interessa, estou exposto lá fora, estou livre de qualquer risco político de interferência do país, né? Então, acho que essa é uma sugestão aqui, né? Uma recomendação no sentido de discussão muito legal aqui para o investidor pensar. Legal. Bom, a gente está chegando em quase 30 minutos de live já. A gente programou essa live um pouco mais rápida, porque esse assunto eu acho que é algo mais simples, mais pontual, que a gente não precisa entrar em tantos detalhes para o investidor conseguir compreender a importância e como tomar suas decisões de acordo com isso que a gente está conversando. Você tem algum ponto adicional, Matheus, que você gostaria de falar, referente a essa mudança do central, alguma posição? Eu acho que 2 minutinhos aqui, né? O Banco Central, ele não só decide taxa de juros, né? Acho que é até injusto falar disso. O Banco Central, por exemplo, a gente usa o Pix aqui todo dia. Cara, nasceu lá o Pix, né? Nasceu ali, inclusive na diretoria de um ex-professor nosso, João Manuel Pinho de Mello, ele não está lá. Mas foi o cara que ali conduziu ali a implementação do Pix, toda a parte de infraestrutura de blockchain, de real digital, que a Edu domina muito mais do que eu, mas está sendo discutido, nascendo ali no Banco Central. Então, cara, quando a gente fala de autonomia, tem também a autonomia financeira. O Banco Central precisa ter recursos para tocar sua agenda. Então, também está sendo discutido isso lá no Senado. Hoje ele não tem autonomia financeira, tem autonomia de escopo, entre aspas, aqui, mas o Banco Central não só decide. Acho que é bom ficar claro isso, né, Edu? Porque às vezes a gente pensa, é aquele cara que decide ali a taxa de juros. Não.
O Banco Central tem toda uma agenda de infraestrutura de mercado, toda uma agenda de reservas cambiais, toda uma agenda de modernização de pagamentos, que eu acho que é muito relevante que a gente tenha em mente ali, e por isso que não só para decidir os juros, é o mais importante com certeza, mas o presidente do Banco Central também vai endereçar essas outras evoluções do mercado. Então, acho que é bom ter isso em mente aqui, que não é pouca coisa que vai estar na mão do próximo presidente do Banco Central. Bem colocado. O Banco Central do Brasil já foi reconhecido diversas vezes, como você mencionou ali, pelas decisões, trajetórias de taxa de juros, mas também é muito reconhecido pelo seu avanço tecnológico. O PIX é uma coisa que muitos países buscam entender como o Brasil fez isso também para implementar em outros lugares. E aí a questão do Drex, o real digital, aí já é um pouco mais polêmico, depois a gente conversa sobre isso, porque é uma coisa que é muito boa, mas ao mesmo tempo tem as suas externalidades ali que pode não ser muito boa na questão de sigilo, na questão de privacidade. Mas aí é papo para um outro dia. Um outro café, né? É um outro café. Bom, então, um breve resumo aqui do que a gente conversou. Temos esse ano, então, mudança do presidente do Banco Central. O Banco Central, embora seja independente, o mercado tem receio de que um novo presidente muito alinhado com o governo vai fazer com que seja mais frouxo, ou seja, vai fazer com que, mesmo se a economia estiver bombando, a inflação lá no alto, o Banco Central não suba a taxa de juros para conter a inflação, e aí as coisas viria um pandemônio aqui no Brasil, como foi ali na época da Dilma, então esse é um grande receio, mas a gente trouxe aqui alguns caminhos que o investidor pode acabar se protegendo, mas a gente acredita que o Gabriel Galípolo seja uma pessoa que está mais alinhada ali com o que o mercado espera, e ele provavelmente vai ser a pessoa escolhida, então, assim, o pior dos mundos não vai ser, mas a alocação aqui estratégica que faria sentido, a gente passou aqui o racional do porquê faz sentido, e é claro, agora o investidor toma suas próprias decisões. É isso então, né, Matheus? É isso, meu querido. Então, pessoal, a gente se encontra num próximo vídeo. Provavelmente esse vídeo aqui está sendo postado entre terça e quarta-feira. Já saiu o vídeo no canal na segunda. Se você não viu, dá uma olhada. Na segunda-feira vai ter vídeo novo. E a gente compartilha aqui no YouTube quando vai ter um segundo bate-papo aqui com o Matheus. E vamos ver que em breve a gente começa a fazer isso daqui ao vivo, porque aí vocês teriam a oportunidade de mandar as perguntas no chat aqui, que a gente vai respondendo na hora. Eu acho que fica uma dinâmica muito interessante. Matheus, muito obrigado. Um ótimo final de semana aí para você. Você também, Edu. Forte abraço, cara. Um abraço. Tchau, gente.